A gente está num lugar que é muito estranho, porque para uma certa para um certo teatro, a gente é uma estrela. Mas a gente não tem as condições que o teatro de estrelas ou de musicais tem. O Piva era amigo do Zé desde, desde a adolescência. O Piva conhecia, eles se conheceram em Araraquara. O Piva passava as férias dele em Araraquara. E já conhecia o Zé desde a adolescência. Então o Piva viu tudo do Teatro Oficina e sempre foram amigos. Desde quando eu cheguei, o Piva ligava todos os dias para falar com o Zé. Às vezes o Zé não podia, ele ficava horas falando comigo, coisas incríveis, mas que eu não sabia nem o que falar diante daquilo, né? É, e ele, quando eu cheguei assim, o Zé estava conversando com ele, o dia que eu cheguei em São Paulo, né? Aí o Zé estava conversando com ele, aí me passou o Piva, ele falou, você tem que ler Paranoia. Mas eu deixei, li aquilo. Um dia a gente estava num jantar assim, aí eu tinha acabado de reler Paranoia. Eu falei, Zé, isso aqui é um roteiro, olha. Aí comecei a ler para ele. E ele ficou parado, ele e a Caterine ficaram parados ouvindo. Aí no dia seguinte o Piva ligou. Aí o Zé falou pro Piva, o Marcelo vai montar a Paranoia. Eu não disse que ia montar, eu falei, isso aqui é um roteiro, dá para fazer alguma coisa tal. Aí ele vai montar a Paranoia. E assim, poucos dias depois, isso era assim, Natal. E o Zé foi viajar, aí o Piva foi internado. Aí o Zé me escreveu, o Zé me telefonou, pediu para eu ver o Piva, para ver se o Piva estava precisando de alguma coisa que eu pudesse fazer, ou que ele pudesse fazer da onde ele estava. Aí eu fui, numa tarde assim, verão, janeiro, eu duro pra caralho, né? Aí cheguei lá, o Piva falou, eu falei, o que eu posso fazer? Aí o Piva falou, eu quero chocolate preto, chocolate escuro, que ele comia todos os dias. Eu falei, mas você pode? Ele falou, posso! Nem discuti, fui lá no supermercado, comprei o chocolate, voltei, dei, aí ele começou a comer o chocolate, ele falou, o Zé me falou que você vai fazer Paranoia, quero ver. Depois disso, eu não vi mais o Piva, que a gente começou um projeto viajando pelo país. Quando a gente estava em Recife, nesse projeto, nas Geodesíacas, em 2010, aí o Piva morreu. Aí eu fiquei com isso na cabeça, né? Aí até que eu comecei a fazer, assim, ia fazer 25 anos que eu estava aqui, então eu resolvi fazer alguma coisa, li poesia do Piva. Aí dali ficou aquele negócio, aí só faltava eu acabar de decorar. Então já estava envolvido a Cissa, que faz o vídeo, o Zé Pi fazendo a música, a Sônia, que faz a direção de arte, e que eu acho lindo aquilo que ela escreve, aquilo eu acho um momento maravilhoso. Agora até o Chicão toca, mas eu gostava quando era em silêncio, que ficava só ela e o barulho do papel, sabe? Era uma coisa que as pessoas iam ver, não acreditavam que aquilo ali pudesse ser uma cena, né? E que lembrava muito o Marçal Bono, que vivia fazendo isso e que foi o editor do Piva, né? Aí com isso, sei lá, foi aparecendo assim e a gente foi fazendo, né? E eu quero fazer mais. Ia fazer no Sesc, o Sesc até pediu, se interessou, queria muito, mas ele pediu para abril, sexta e sábado. Eu falei, não posso, Roda Viva em cartaz. E tomara que Roda Viva vá em cartaz por muito tempo ainda, porque a gente garante o movimento, garante aqui uma manutenção mínima do teatro, um movimento de pessoas e com isso a gente vai à luta de fazer outras coisas, né? Era muito ir lá e pedir dinheiro, apresentar o projeto. Depois que as empresas, depois dos anos 90, dos anos 2000, que as empresas começaram a fazer editais, aí teve mais possibilidade de produção, né? Mais voz para produção, não sei, quem tem voz para produção, assim, para levantar dinheiro, produção sempre está falando de dinheiro, né? Então quem levanta mais dinheiro é quem tem mais dinheiro. Porque quem tem mais dinheiro vive num meio de pessoas que têm dinheiro e que investem dinheiro naqueles que têm dinheiro.
quem não tem dinheiro vive no meio de pessoas sem dinheiro e que dependem dessas coisas, de editais, depende de Sesc, depende de não sei, festivais e bilheteria principalmente. Né? Agora, durante muito tempo a gente batalhou por público, teve muita coisa que não tinha tanto público, fazia até sucesso de mídia e tal, mas não tinha tanto público. Hoje em dia a gente tem mais público, a gente tem vivido aqui no teatro muito de público. Não, foi o seguinte, eu, produtor, eu sou um ator que me produz, sabe? Não tinha nenhuma figura de produtor, eu fui, mas não fui sozinho, não foi uma pessoa que eu peguei tudo sozinho, não, no início tinha o Pascoal, tinha a Leona, tinha a Denise, Pascoal é uma pessoa que sabe muito de produção, depois veio Camila, que sabe muito de produção também, a gente faz a produção em grupo, eu não sou bem o produtor do teatro, não é, isso é um engano, né? A gente é uma associação, é claro que eu estou envolvido na produção, né? Eu vou atrás de dinheiro, vou atrás de condições, porque a minha produção é ir atrás de condições, porque depois tem, durante muito tempo eu fiquei como produtor no teatro, porque, não sei, tinha uma tendência de querer resolver, eu gosto de realizar, eu sou realizador, eu não sou produtor. Entendeu? Eu preciso realizar. Como ninguém me produz, eu me produzo. Sabe? E a maioria é assim, a maioria dos artistas que se produzem é assim. Não é que ele seja um produtor, ele precisa realizar, precisa ir atrás de realizar. E eu não sei como é que é, se tem formação de produtor, porque eu vejo formação em teatro, teórica, eu vejo formação, mas a formação de produtor eu acho que tem no cinema, porque já é uma jogada que entra em bolsa, já é uma coisa mais complexa, sabe, do que fazer um orçamento no teatro, ou fazer, há muito tempo que eu não faço projeto de Lei Rouanet. Até onde eu fiz era mais simples, depois foi complicando um pouco mais, né? Mas enfim, é isso. Eu produzi, na verdade, pouco com a Lei Rouanet, porque quando a gente começou a usar a Lei Rouanet de fato, que a gente teve a Petrobras como patrocinadora, não pode cortar o nome dela porque ela não é mais patrocinadora, então a gente tinha que fazer o projeto, tinha que prestar conta, essas coisas todas. Mas aí não sou eu que faço isso, entendeu? Uhum. Eu sento para fazer o projeto junto com pessoas, junto com um grupo. Agora, sou fundamental no grupo, talvez eu seja, porque a Petrobras era muito voltada à manutenção do espaço, que é a produção de uma peça. A gente mesmo recebia da Petrobras nem 6 meses, 5 meses talvez, de trabalho, 5, 6 meses assim no máximo. O resto é se virando, né? Se virando dessas formas, né? Editais, Sesc, festivais, bilheteria, né? Depois disso a gente não tem nem isso. Então a manutenção do teatro, que é cara, né? A gente tem que ir atrás. Então teve muita... a gente tem que procurar pauta, tem que aceitar, né, na verdade, pautas que às vezes não interessam artisticamente a gente, né? Casamento, não sei, uma empresa de tênis lançou uma marca que, sabe, embora dê um show, chame alguém para sentar no violão e fazer um pocket show, etc., que não é ninguém da companhia, não são coisas exatamente que nos interessam artisticamente, né? Interessa para a manutenção do espaço. Ou fazer alguém filmar uma propaganda aqui, ou fazer sessão de fotos para não sei o que, desfile. Tem desfile até, tem uma coisa que a gente, todo ano eles fazem aqui, que é o desfile de uma escola de modelos. Eu acho até legal o desfile de uma escola de modelos, porque é a formatura e, sei lá, o modelo não deixa de ter a sua arte, né?
não é, são artistas. Quando a gente fala de moda, moda também, né? Não é só o consumo, tem outras coisas que a moda envolve, né? Porque uma que é assim, a gente estava com bacante, fazendo bacante, podia ter pego bacantes na época e vamos viajar, vender para o Sesc, enfim, faz algumas cidades do interior, ganha um cachê e com esse cachê vamos para um trabalho novo, etc. Mas aí na hora, o Zé e o Renato fazendo 80 anos, eu falei, bom, é agora ou nunca, eu vou ver, né? E o Rei da Vela foi a primeira peça que eu vi da oficina. Quer dizer, agora, né? Porque eu nunca vi nenhuma peça da oficina, eu sempre estive dentro, né? Então eu nunca estive na coisa do o espectador assistindo, né? Tinha visto até uma montagem do Rio, no Rio que o Zé fez do Esperando o Godot, mas não era uma companhia, era uma produção da Dueto na época e Selton Mello e outros atores assim. Mas nunca tinha visto uma coisa assim com um grupo, com oficina, para ver se tinha, o que que tinha, né? O que que tem ali naquelas pessoas. Eu achei muito bom, achei que as pessoas eram boas, que eram bons atores, né? E aí o Renato, quando a gente começou a ensaiar, a gente, no que ia fazer o projeto, eu ia fazer o Abelardo II, ia ser um evento, uma homenagem e tal. Mas começou, aí fez a primeira leitura, o Renato ficou com medo, ele falou, eu fico com medo de não aguentar, tem que ter alguém. E aí ele me ligou, sem que o Zé soubesse, né? E falou, olha, eu preciso ter alguém para fazer esse papel caso eu caso eu não consiga, e esse alguém é você. Eu falei, bom, o cara me escolheu para entregar de bandeja, me dar uma herança em vida de um papel incrível, né? Aí eu falei, pô, claro, né? Eu vou fazer. E fiquei na produção, assisti todos os espetáculos com o Renato e fui decorando, fui decorando. Aí pintou uma coisa assim, o Sérgio Cardoso querendo fazer. Aí falou, o Renato não vai mais fazer, mas que eu ia substituir. Ele falou, ótimo, vamos lá, coloca. Eu falei, então tá, 15 dias a gente ensaiou e eu entrei em cena. Mas eu sabia bem a peça, né? Então, aí eu entrei em cena, no primeiro dia eu fiquei meio atordoado, claro, né? O terceiro ato. Segundo dia, não sei, já estava tudo certo. Já estava tudo. Aí eu acho incrível, porque uma que é uma peça linda, né? A gente pensou até em fazer aqui no teatro, mas falou, perde muito, porque aquele cenário diz coisa, sabe? Não é um cenário que é dispensável. Ele tem uma linguagem, ele dá a linguagem, ele dá o acabamento, Aí ficou nessa, então eu faço por aí, de vez em quando aparece em algum lugar. Sabe? O último foi Porto Alegre, em novembro, uma semana antes da eleição. Mas é legal porque eu acho que o Rei da Vela, assim, o que me espantou foi o Oswaldo de Andrade, foi aquele texto ser tão atual. Né? Porque a gente adaptou as brincadeiras, os nomes de pessoas, essas coisas assim, mas o resto é ali, o Oswaldo de Andrade mesmo. E o cara, sei lá, nos anos 30, escreveu isso aí. Então, sinal que a gente está dando para trás, né? Mas continua sendo muito atual. Roda Viva, bom, eu gosto muito de Roda Viva. Mas eu não vejo na peça o impacto assim político que o Oswald dá. Na peça do Chico, não tem mesmo. Tem, e o que teve, se foi uma coisa como mais ou menos, um impacto no comportamento das pessoas. Quer dizer, isso que a gente provocou muito. A gente não é um impacto político, a gente mexe no comportamento das pessoas. Quer dizer, a gente dá abertura, as pessoas começam a se comportar. Não sei, foi feito em 68, quando os jovens começaram a se comportar de outra maneira, começaram a ver o mundo de outra forma, né?
E que isso a oficina carregou porque eu acho o Roda Viva uma espécie de Bacantes light. Bacantes tem o terceiro ato, sabe? Que tem aquela mesma coisa, só que Bacantes é uma tragédia grega, uma peça que tem um peso só. Se você pensar que a peça tem 2.500 anos, quantos já fizeram, o que era isso, por quanto já passou essa peça e sobrevive até hoje, falando exatamente disso, que é do comportamento de uma sociedade que está saindo e que o outro vem, que reprime, né? E que foi mais ou menos o que... E Roda Viva é isso, era uma peça de um jovem, que é o Chico Buarque jovem, um poeta, tinha algumas músicas, a gente não tem esse tanto de música que a gente põe, isso é uma característica daqui da oficina, desse trabalho desenvolvido principalmente depois dos Sertões, né? Mas que vem de Bacantes, que é o Atrás de Comédia Orgia, o musical, uma ópera de Elétrica Candomblaica, né? Que obviamente não era isso, era um musical que era chocante na época pelo comportamento dos jovens, pelo que eles mostravam, que pensavam. Não ficou aquela peça ou realista, que dizem que o Pequenos Burgueses era incrível, né? Até o Olavo de Carvalho fala bem do Pequenos Burgueses, entendeu? É uma coisa assim que eu impressionado, né? Mas não era uma coisa realista, também não era como o Rei da Vela. Vinha numa esteira do Rei da Vela, que o Rei da Vela provocou isso também, né? E eu acho que até por isso o Zé foi torturado. Uma vez a gente encontrou um militar, o Zé falou, eu não sei por que eu fui torturado. Ele falou, porque você levava muitos jovens, você fazia a cabeça de muitos jovens. E os jovens começavam a se comportar com uma certa rebeldia jovem, que é normal, ou com uma visão do mundo nova, né? Que é isso que tem que fazer mesmo, né? Porque o velho trazer uma visão de mundo nova não é nova, né? Na Vale a gente fez assim, era uma amostra do Plínio Marcos, como é que é o nome, meu Deus? Você corta isso, mas ai meu Deus, como é que é o nome do ator? Bom, tem a bandeira, né? Que eu esqueci. Silvio Guindani. Silvio Guindani é meu amigo, que fez Penteu uma época. E ele ia fazer uma amostra do Nelson Rodrigues, aí ele falou, eu sei que você dirigiu o Assassinato do Anão do Caralho Grande, você topa fazer lá? Mas quando ele me disse o cachê, eu falei, puta, eu vou ter que juntar 23 pessoas que não ensaiam não fazem essa peça há 2, 3 anos, sei lá. Quer dizer, vou ter que fazer a peça de novo, né? Aí eu parei, eu falei, você não prefere uma montagem nova? Ele falou, o que você faz? Na hora eu pensei na Silvia, eu falei, na Valha na Carne. Pensei na Silvia e no Fred. Comecei a ensaiar com eles, Silvia, Fred e Tony. Aí o Fred, em cima da hora, não topou fazer, não pôde fazer, enfim, e eu falei, bom, não tem ninguém, faço eu, né? Eu já tenho esse contrato assinado, pelo menos isso mas no que a gente fez, o público ia abaixo, o público ria sem parar. Até o filho do Plínio falou, quando eu contei que outro ia fazer, ele falou, mas você vai continuar, né? Porque aí eu dou o direito se eu continuo, porque ele falou, os 3 estão ótimos, tem que continuar assim. Aí a gente botou aqui e ficou. E essa coisa de edital. Aí eu fiz o edital enquanto estava aqui, da Caixa. Aí 2 anos depois eles chamam, né? Aí a gente pegou e falou, bom, não posso recusar trabalho, não tem dinheiro, né? Então vamos lá. Aí a gente foi para lá e foi incrível no Rio. Foi incrível porque a versão da gente era uma espécie de filme ao vivo, né? No teatro italiano, no palco italiano fica muito claro. Aqui é por causa da televisãozinha pequena, então aqui não ficava tão claro essa coisa do filme ao vivo, né? E lá ficou claríssimo e aquilo bateu muito. As pessoas gostou. E eu gosto de Navalha também. Acho que acertei. Acho que acertei porque
As pessoas, não sei, queriam ver violência física, eu deixei só a violência do texto. A violência física é mínima. E é incrível porque o vado é um viado. Ele esqueceu de botar um i ali. Porque o cara vive batendo em mulher e fica se agarrando com, com o faxineiro. Né? Aí as pessoas não conseguem, as pessoas têm um certo receio de ver isso, de colocar em cena lá, né? Mesmo nos filmes você não vê isso, você nunca tinha visto o vado com essa coisa. Eu acho que teve uns fãs do Plínio que acharam que eu estava errado. Mas é isso aí, tá no texto, eu não mudei nada. A gente está num lugar que é muito estranho, porque para uma certa para um certo teatro a gente é uma estrela, mas a gente não tem as condições que o teatro de estrelas ou de musicais tem, né? Então a gente fica num limbo ali no meio. Tem outros diretores que também sofrem disso, né? Eu vejo o Hamilton no Rio, porque são diretores consagrados que têm um trabalho consagrado, mas eles não têm as condições que tem um ator comercial que vai fazer o seu musical, que vai fazer a sua peça, enfim. Então a gente a gente está no meio do caminho. A gente tem público, o que é muito bacana. A gente é uma companhia que tem público. A gente abre uma temporada, a gente já vende um monte, né? Com a internet a gente já vende uma porção de ingressos. Então, aonde a gente chega, a gente tem público, né? Porque você tendo público em São Paulo, tendo público no Rio, você expande, né? Para os outros lugares também mais fácil, né? Quer dizer, a mídia local sempre apoia quando a gente chega num lugar, então a gente tem muitas matérias, a gente tem muita coisa que chama muita gente, né? Mas com a internet, assim, a época que o Facebook era mais forte, que continua sendo também para eventos, as pessoas continuam vendo no Facebook, sabendo semanalmente no Facebook as coisas estão acontecendo, né? E isso deu uma independência pra gente, porque a gente não tinha dinheiro para mídia num espaço de folha, etc. Não é? Aí isso deu um público, a gente se espalhou com transmissão, fazendo transmissão da peça, fazendo, né, não sei, propagandas em internet e o WhatsApp que as pessoas mandam para lá, grupos, não sei o quê. Eu não sei, eu não participo de grupo de WhatsApp que eu acho um saco. Entendeu? Mas eu tenho dois, um de trabalho e um da família. Não falo nunca em nenhum dos dois. Agora fico sabendo das pessoas, das coisas. Eu, quando cheguei na oficina, não tinha grupo. Nisso que eu sou importante, que eu sou tão importante na produção. Não tinha grupo, tinha o Zé, tinha algumas pessoas que circulavam, o Pascoal, a Denise, e outros, enfim, mais antigos que nem chegaram a trabalhar na fase atual. Até criaram problemas, ficaram com problemas, né? Porque muita gente ficou com a oficina sem funcionar, muita gente ficou assim também sem conseguir fazer teatro, muita gente que estava envolvida com a oficina, né? E essas pessoas, na hora H, elas não fizeram a Usina Zona, né, que começou em 91. Aí essas pessoas, algumas ficaram com grilo de mim, porque eu estava na frente, como que o Marcelo, enfim, é o que é. Eu escolhi só ficar aqui e fazer teatro. Numa época que ninguém acreditava que a oficina ia abrir, que ia ter alguma coisa aqui. Pessoas, artistas que eram famosos na época, que às vezes estão esquecidos agora, né? Que falavam, eu ouvi várias vezes, né? Nunca vai acontecer isso durante os anos 80, porque o Zé era um tremendo bode, tudo daqueles anos que só posso fazer o que pode dar certo, né? E o Zé não era uma coisa
Ninguém sabia se podia dar certo ou não. Não, era um risco, né? Eu falo isso assim, em letra de música, mas é bem uma época. Aquilo ali quer dizer uma época, assim, né? E aí muita gente falava, a oficina não vai acontecer nunca, você está maluco, Zé não vai fazer nada. No entanto, depois disso, o Zé produziu um monte e essas pessoas que falaram, eu não sei nem se produziram, entendeu? Então sei lá, mundo dá voltas, né? Eu tô falando isso, de repente eu sumo amanhã e o cara né, enfim, né? O ostracismo é uma coisa que pode acontecer com qualquer artista.